Saudações, habitantes do mundo dos 12. Para quem não sabe, está acontecendo a segunda edição do evento de expedições. Não vou explicar a fundo aqui, mas vou deixar na descrição do vídeo o link para a notícia oficial que explica tudo sobre esse evento. Basicamente é um passe de batalha onde você deve derrotar diversos chefes de calabouço que foram muito bufados. São calabouços de nível baixo que foram readaptados para uma experiência late game. Hoje vamos enfrentar o Esmagador Legendário. Eu achei essa expedição razoavelmente difícil. Achei que seria mais fácil antes de fazer. Essa luta tem muitas mecânicas importantes, então é importante prestar bastante atenção nos detalhes. Primeiro de tudo, todos os monstros têm uma passiva chamada Camada Rochosa, que dá muita resistência para eles. O boss ganha 50% de resistência em todos os elementos, 200 de resistências fixas em todos os elementos e 500 de esquiva PA e PM. Já os monstros comuns ganham menos buffs. Eles ganham 20% de resistências, 100 resistências fixas e 200 de esquiva PA e PM. Ao contrário da expedição anterior, a dos Boarks, eu não recomendo ignorar essas resistências. Isso porque existe uma certa corrida contra o tempo nessa luta. E como remover essas resistências? No final do turno de cada monstro, esse monstro colocará um glifo preto no chão. Esse glifo preto é a chave para remover as resistências. Quando um personagem pisa no glifo preto, ele entra em um estado especial e perde 100 PMs, recebe um debuff de mais 100% de danos sofridos, porém ganha 30% de sua vida em escudo. Agora há duas alternativas para remover as resistências. A primeira é golpear no corpo a corpo o aliado que perdeu os 100 PMs no glifo preto. Isso vai fazer com que inimigos que estejam adjacentes ao aliado no glifo preto percam os buffs da camada rochosa por 3 turnos. Nesse método, você remove as resistências apenas dos monstros que estiverem em contato com o personagem imobilizado, mas a duração é maior, é de 3 turnos. O outro método é causando dano de empurrão no personagem no glifo preto. Isso vai fazer com que os monstros em uma área quadrada gigantesca ao redor do personagem sejam desbufados, mas apenas por 2 turnos. A área é um quadrado centrado no personagem imobilizado com 3 células para cada lado, ou seja, é uma área de um quadrado de 7 por 7 células. É uma área realmente gigantesca. Dessa forma, você consegue remover as resistências de vários monstros ao mesmo tempo, porém a duração é de apenas 2 turnos. Então, o debuff de dano no corpo a corpo tem menor área, mas dura 3 turnos. O debuff de dano de empurrão tem uma área gigantesca, mas dura apenas 2 turnos. Se houver apenas um monstro perto do seu time, utilize a tática de dano no corpo a corpo. Mas se houver muitos monstros, utilize a técnica de debuff do dano de empurrão. Dessa forma, você não precisa repetir o processo para cada monstro. Ao fazer qualquer um desses procedimentos, o personagem perde o debuff de menos 100 PMs, mais 100% de danos recebidos, o que é ótimo, mas o personagem também perde aqueles 30% de escudo que ganhou ao pisar no glifo preto. De qualquer forma, é uma troca mais do que vantajosa. Tá, já sabemos remover as resistências. E por que você falou que essa luta é uma corrida contra o tempo? Primeiro porque o Esmagador Legendário invoca outros esmagabolas a cada 3 turnos. Isso por si só já te pressiona a fazer uma luta eficiente, senão você acaba sobrecarregado de tantos inimigos que a luta pode vir a ter. E os monstros aqui são bem fortes e bem incômodos. O outro detalhe é que o boss possui 16 PAs base. Porém, a cada turno ele se buffa em mais 1 PA por 5 turnos. Se o Esmagador Legendário chegar em 20 PAs, é muito provável que você perca a luta. Isso porque ele vai conseguir lançar o seu feitiço mais poderoso, chamado Pedra Atordoante. Esse feitiço causa imensos danos globais de fogo e ainda por cima aplica o estado do glifo preto em todas as entidades do time do jogador. Ou seja, todos os jogadores ficam com menos 100 PM e recebendo o dobro de dano. E o pior, se ele conseguiu lançar esse feitiço nesse turno, é muito provável que ele vá lançar esse feitiço novamente no próximo turno. Isso porque seus buffs de PA duram 5 turnos. Portanto, não se desesperem. Esse buff de PA dele pode ser desencantado. Portanto, é extremamente recomendado que você traga classes que consigam desencantar os inimigos. Por exemplo, na minha luta aqui, apenas o Kra não consegue desencantar. O Enotrof consegue remover um turno, a Eneripsia consegue remover um turno,
a Shellor consegue remover 2 turnos, a Sadida consegue remover 4 turnos e o Pandawa consegue remover 1 turno. Você não precisa de tantas classes assim igual eu tinha. Você precisa do suficiente para que o esmagador legendário não chegue em 20 PAs. E por que não remover PA dele? Primeiro porque ele tem aquela passiva de 500 de esquiva de PA, junto com as resistências. Você poderia remover essa passiva da camada rochosa dele. Aí ele perderá esses 500 de esquiva PA. Mas ainda assim você dependerá da sorte da retirada de PA. Idealmente, acredito que desencantá-lo seja mais eficiente. Mas caso você realmente não tenha classes para desencantá-lo, pode tentar a estratégia de mantê-lo sem a passiva da camada rochosa, utilizando os métodos que expliquei do glifo preto, e ficar retirando seus PAs para que ele não chegue em 20 PAs. Embora o esmagador legendário tenha resistência negativa ao elemento neutro, se você golpeá-lo neste elemento, todos os outros monstros ganham 3000 de escudo. Então, só é interessante causar danos neutros no boss se você estiver o focando, ou quando não houver mais monstros vivos. Tome cuidado com isso. Essas são as mecânicas peculiares dessa expedição, mas os monstros em si ainda são bem fortes, então vamos falar um pouco sobre eles. O esmagador legendário, além daquele feitiço especial lançado com 20 PAs, tem um golpe muito forte no corpo a corpo. E esse golpe é em uma área de círculo de 4 celas. É altamente recomendado não deixá-lo entrar no meio dos seus personagens, a não ser que essa seja sua estratégia. Ele também invoca um monstro comum aleatório a cada 3 turnos, como eu falei lá no início, e por fim, seu último feitiço dá um buff de redução de 1000 de danos para algum aliado, e esse buff dura 3 turnos e tem 5 turnos de intervalo de relançamento. O monstro fica basicamente invulnerável quando recebe esse buff, porém o buff é desencantável. Então, caso você realmente queira focar o monstro que está com esse buff, desencante-o. O esmaga-bola cinza menor é muito perigoso, ele consegue causar danos absurdos. Ele tem um feitiço no corpo a corpo que rouba a sorte, causa danos de água e ainda remove PA por 2 turnos. Esse feitiço normalmente só pode ser usado uma vez por alvo, porém ele tem outro feitiço que ele se bufa e permite que esse feitiço seja usado 2 vezes por alvo. Nesse caso, o potencial de danos dele é realmente gigantesco. Ele tem outro feitiço que ativa um reflect de danos ao seu redor. E seu último feitiço é o buff que eu falei. Ele se dá a 3 PMs no turno atual, e no turno seguinte ele ganha 4 PAs e a possibilidade de usar mais de uma vez por alvo o seu feitiço de danos. Muito cuidado com o dano desse carinha aqui. Já o esmaga-bola cinza maior não é tão perigoso. Ele consegue dar escudo para os seus aliados, consegue causar danos médios em linha reta e atrair o alvo ao mesmo tempo, e também consegue causar danos baixos e aplicar o estado irremovível no alvo. Esse feitiço é lançado no corpo a corpo. É importante tomar cuidado com esse estado irremovível, porque se ele aplicar esse estado em você, você não conseguirá empurrar o personagem. E caso você esteja usando esse personagem para fazer o método de debuff do glifo preto, você só poderá utilizar o método do dano no corpo a corpo, uma vez que o personagem no estado irremovível não consegue ser empurrado. Nesse caso, empurrar algo no personagem irremovível que esteja no glifo talvez acione o debuff. Eu não testei. Se alguém testar, comenta aí. O esmaga-bola amarelo menor não é tão perigoso. Seus danos são baixos, médios, mas ele tem uma alta mobilidade. Ele ganha PA e PM nos turnos dele e consegue se teletransportar até 4 celas. Ele não é uma ameaça grande, mas pode prejudicar o seu posicionamento. Por fim, o esmaga-bola amarelo maior é bem perigoso se você deixá-lo chegar perto do seu time. Felizmente, ele tem apenas 3 PMs. Seu único feitiço de longe causa danos médios e retira até 2 PMs. Ele tem outro feitiço lançado no corpo a corpo que causa altíssimos danos e remove até 3 PAs. Seu último feitiço é o mais perigoso. Ele remove até 2 PAs por 4 turnos em uma área de 5 celas ao seu redor. É uma área realmente grande e a remoção de PAs pode ser brutal se atingir seu time todo. Esse feitiço também coloca um buff de cura de 10% todo turno nos monstros que estiverem na área. Então, é altamente recomendado manter esse esmaga-bola amarelo maior afastado tanto dos aliados quanto dos inimigos. Sobre os monstros seria isso. Eu recomendo que vocês limpem os monstros antes de focar no esmaga-bola legendário. Vai ser difícil contar com a retirada de PM,
Então, priorize empurrões para manter o boss e o esmagador das planícies afastados enquanto você lida com o resto dos monstros. Sempre derrote as invocações do boss também, para não ficar sobrecarregado contra os inimigos. Priorize também utilizar a técnica de debuff do glifo preto com dano de empurrão, caso haja mais de um monstro nas redondezas. Dessa forma, você não precisa repetir o processo para cada monstro. Lembrem-se também de desencantar o boss. Eu diria que pelo menos 2 turnos de desencantamento, todo turno já é o ideal. Mas, caso você tenha um Sadida, pode ser menos. Muito cuidado com o esmaga-bola cinza menor. Ele tem um potencial de dano absurdo caso ele utilize seu feitiço de buff. Talvez seja interessante focá-lo primeiro. Se algum personagem seu acidentalmente cair no glifo preto, aplique qualquer um dos métodos para remover o estado o mais rápido possível. Lembre-se que aliados que estejam com esse estado, além de perderem 100 PMs, também recebem 100% a mais de danos. Você estaria tomando o dobro de dano. É muita coisa. Lembrem-se também de não causar danos neutros no boss, porque isso vai dar escudo para todos os outros monstros. Ou então, use danos neutros se estiver focando o boss. Uma forma de derrotar o boss sem precisar chegar muito perto para usar o método de debuff do glifo preto é aplicando erosão nele. Você pode deixar sua vida bem baixa enquanto ele está com as resistências altíssimas, e depois só finalizá-lo quando ele estiver com a vida máxima baixa. No mais, era isso que eu tinha para dizer. Boa sorte, aventureiros! Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!